Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Ricardo. Isso aconteceu com ele na cidade de Uruçuca, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2010, o Sr. Ricardo tinha 39 anos. E tudo começou assim. Eu moro em um vilarejo que praticamente fica na área rural da minha cidade. E vivo uma vida normal em uma casa simples com a minha mulher e mais 2 filhos pequenos. E na área do meu bairro tem poucas casas e em volta muitas estradas de terras e matas, que quando chega na parte da noite é muito escuro esse meu bairro. E fora isso, certa época chegou o tempo de colheita nas lavouras de cacau da região. E eu e mais alguns amigos conhecidos sempre trabalhávamos de coletor nessas plantações. E também nessas colheitas vinham bastante trabalhadores de muitas cidades da região para colher os cacau das fazendas. E o que ocorreu certo dia foi que na parte da noite, depois do serviço, eu estava em um bar bebendo com alguns amigos no final de semana. E de repente, o senhor Josiel, que era o dono do bar, e muito amigo meu também, me chamou de canto e me falou uma coisa bem estranha mesmo. Porque ele apontou para um homem que andava mancando e passou na frente do seu boteco. E o dono do bar me falou que aquele sujeito andava normal há uns 4 anos atrás e que ele não tinha problemas naquela perna. E o seu Josiel, que era o dono do bar, me disse que esse homem sempre veio na época de colheita de cacau para trabalhar nas fazendas. Mas há alguns anos ele não aparecia na região. E que também, há alguns tempos atrás, quando esse cara não tinha problemas na perna, ele frequentava o bar quase todos os dias. E agora esse cara não entrava mais no seu boteco. Eu fiquei desconfiado que o senhor Josiel estava querendo me falar outra coisa. E eu disse para ele me contar essa história direito. E depois de insistir um pouco, o dono do boteco abriu o jogo comigo do que realmente aconteceu. Aí o seu Josiel começou a contar o seu relato para mim, que foi uma coisa que me deixou assombrado. Porque o dono do bar disse que um certo final de semana ele jogou muitas carnes fora, em um latão de lixo na frente do seu comércio, pois ele não conseguiu vender aqueles alimentos e ficou estragando no boteco. E logo depois disso ele fechou o estabelecimento por volta das 11 horas da noite e foi para sua casa, que era ao lado do bar mesmo. Mas com isso, o tempo foi passando. E quando chegou perto das 2 horas da manhã, o senhor Josiel começou a ouvir uns barulhos de saco rasgando. E no pensamento dele, era algum cachorro da rua procurando comida no latão de lixo. Com isso, ele se irritou e saiu de dentro da sua casa para expulsar o animal que estaria mexendo no seu lixo. E foi nessa hora que ele saiu no quintal da sua residência, com um pedaço de pau na mão. E nesse momento, quando ele olhou na direção do latão de lixo, o dono do bar ficou bem assustado, porque ele viu um tipo de um cachorro magro e bem grandão, revirando o latão do seu bar. O senhor Josiel continuou olhando e percebeu que não era cão nenhum aquele animal. E ele até tentou sair devagarzinho para voltar em sua casa, mas não deu, porque a criatura virou a cara em direção do seu Josiel e o viu com um pedaço de pau na mão. E o dono do bar ficou espantado com o que ele viu aquele animal fazendo, pois esse bicho, nessa hora, se levantou e ficou em pé igual a um homem, e começou a encarar o seu Josiel. Nesse momento, o dono do boteco não teve dúvida nenhuma que aquela criatura era um lobisomem, porque ficava em pé igual uma pessoa, tipo em 2 pernas.
e tinha uma pelagem falhada, e a cor dos pelos eram bem escuras. E a cara desse bicho era parecida com a de um cachorro, mas os dentes desse lobisomem eram para fora da boca. Mas o que assustou muito ele era que os olhos dessa criatura tinham um brilho forte, parecido com luzes. E o senhor Josiel, nessa hora, não esperou mais e correu em direção da sua casa. E quando ele conseguiu entrar dentro da sua residência, ele fechou a porta rapidamente. E o mais surpreendente é que depois de 2 segundos, algo bateu na sua porta bem forte. E a pancada foi tão pesada que fez um barulhão que estremeceu a sua casa toda por dentro. O dono do bar correu para o seu quarto e pegou a sua espingarda e ficou vigiando a sua casa, pois a sua mulher estava com medo, porque ela ouviu aquele barulhão todo. E o seu marido também estava com a arma nas mãos, e ela não sabia o que estava acontecendo. Mas logo o senhor Josiel começou a ouvir uns rosnados em volta da casa, e seus cachorros latiam de longe para esse lobisomem. E aquela fera, de repente, começou a bater e arranhar a porta da residência para entrar. E foi nesse momento que o senhor Josiel, mesmo espantado com o que estava passando, deu um tiro com a espingarda que varou a sua porta e pegou naquela criatura que começou a rosnar de dor no seu quintal. E eram uns rosnos bem aterrorizadores que aquele lobisomem fazia. Bem, o dono do bar teve a coragem de olhar pelo buraco da porta por onde ele atirou. E o que ele viu no seu quintal foi que a criatura praticamente estava andando só com os 2 braços da frente e quase se arrastando pelo chão. O dono do bar disse que mesmo com medo, ele ficou com vontade de sair do lado de fora da sua casa para terminar o serviço. Mas a sua mulher não deixou ele sair para finalizar a criatura, pois a sua esposa disse que ele tinha filhos e não queria correr o risco de perder o seu marido. Bem, o que ocorreu depois foi que a criatura acabou sumindo da sua residência, e o senhor Josiel não iria sair para fora da sua casa para pedir ajuda também, pois pela sua rua só tinha chácaras e algumas poucas casas a 50 ou a 60 metros à frente. Então ele só reforçou a porta de entrada da sua casa com um armário e ficou vigiando a sua residência até amanhecer. Mas ele agradeceu muito porque a criatura não apareceu mais na sua propriedade naquela madrugada. E quando amanheceu o dia, o senhor Josiel estava bem assustado e preocupado desse lobisomem aparecer a qualquer hora na sua frente para se vingar. Mas alguns dias se passaram depois dessa aparição do bicho, e o dono do bar já não deixava seu boteco ficar aberto até muito tarde da noite. Mas o dono do bar me disse que não contou esse relato para ninguém, com medo de afastar os seus clientes do bar. E certo dia, o senhor Josiel ficou sabendo pela conversa dos peões dentro do seu bar que um dos coletores que trabalhava em uma das fazendas próximas levou um tiro na perna e estava internado em um hospital. Então o dono do bar ficou quieto com a sua história mais ainda, porque isso poderia agora envolver a polícia e alguém até denunciá-lo. E também, como muitos peões estranhos frequentavam seu bar, ele não sabia quem era o cara que levou o tiro. O fato é que o senhor Josiel já tinha se lembrado desse coletor que andava mancando, pois há anos atrás esse homem andava normalmente. Mas depois de ouvir esse relato todo sobre o lobisomem, eu ficava pensando se isso aconteceu mesmo ou era invenção do dono do bar. É claro, eu até podia não acreditar muito, mas o meu bairro era cheio de matagal escuro na parte da noite, e se essa criatura estivesse aqui na minha vila, era um ótimo lugar para uma criatura dessa se esconder. Bem, e o que ocorreu certo dia
foi que recebemos o pagamento mensal. E nisso eu resolvi ir pagar alguns carnês no centro da cidade. E fiquei no ponto de ônibus esperando o busão passar. E o que ocorreu, enquanto eu esperava a condução chegar, eu vi aquele homem manco das pernas passando na frente do ponto. Boa noite, pessoal. Obrigado por assistirem ao vídeo. E a outra parte deste relato vai ser postado na terça-feira, às 10 horas da manhã. E se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima!